Mudando de assunto, agora eu quero saber se você utiliza a oratória no seu dia a dia. Nas últimas edições falamos bastante sobre este assunto, mas queremos trazer o máximo possível de informações para você aprender e diminuir o medo de falar em público, evitar também os esquecimentos e sinais de ansiedade, entre outros detalhes que podem deixar sua apresentação do trabalho ou até mesmo uma conversa entre amigos de uma forma que você não gostaria que terminasse. Então preste atenção nesta entrevista sobre a oratória. Comunicar-se faz toda a diferença. Se você é dona de uma empresa e aí decide se aposentar, você é presidente e apresentam-se dois candidatos que têm as mesmas qualificações, estudaram nas mesmas escolas, têm as mesmas competências, o que é que vai fazer com que você escolha um ou outro? É na hora da entrevista, na conversa. Aquele que se comunica melhor é quem vai acabar ficando com a vaga, com certeza. E normalmente muitas pessoas, acontece muito de o cérebro falar mais rápido do que a gente quer pronunciar, né? O que fazer então nesses momentos para ter mais clareza na hora de verbalizar alguma coisa? Isso é bom, e sempre o pensamento é mais rápido que a fala, sempre há isso. É ótimo, porque dá tempo de eu verbalizar bem, né? Algumas pessoas se perdem e o importante nesse momento para ajudar a manter a calma, para diminuir a adrenalina, é fazer uma preparação, um relaxamento antes de desenvolver a tua prática da oratória. E a dica básica e fundamental é respiração diafragmática. A respiração diafragmática te provoca um relaxamento, a diminuição de adrenalina e aí uma velocidade compatível de velocidade de raciocínio com velocidade de fala. Quais são as técnicas, então, que são utilizadas na oratória para chamar a atenção ou despertar a atenção da pessoa que está assistindo ou de um público que está presenciando a tua apresentação? Quais são as técnicas para chamar a atenção? Primeiro é fundamental que você tenha domínio completo do assunto, porque as pessoas percebem na televisão, em qualquer ambiente, as pessoas percebem quando quem está falando está enrolando, está enganando, não tem certeza do que fala. Então isso é fundamental. E depois disso, uma outra coisa que é muito importante é quando você conversa com alguém ou fala com alguém, olha nos olhos. Neste momento aqui eu estou olhando no teu olho o tempo todo. E quando me dirijo à câmera, então, ao público, então olhar no olho, né, das pessoas através da lente. Isto é o que faz toda a diferença, porque olhar nos olhos dá àquele que está ouvindo uma credibilidade, porque se eu não olho no olho, ou eu estou inseguro ou eu estou mentindo, é a mensagem que passa. Então olhar no olho é o grande diferencial para fazer com que as pessoas se cativem e fiquem ligadas em ti nessa hora. E a linguagem corporal também é importante na hora de apresentar alguma coisa? Sim, Carol. Da comunicação humana, na verdade, as palavras elas interagem com, no máximo, sendo muito generoso, com 7%. O jeito como eu falo, e daí expressão verbal, entonação, dicção, velocidade de voz, isto em média interage com 38%. Isso dá 55%, ou seja, mais da metade da comunicação humana é o corpo que fala. O que fazer com as mãos na hora de apresentar? Muita gente prefere segurar um objeto ou alguma coisa para estar apresentando, né? E se não ter o que segurar alguma coisa na mão, o que a pessoa pode fazer? Isso nós ensinamos muito durante o curso, porque a primeira coisa que tu como orador tem que saber é que da comunicação humana quem mais fala é o corpo. E do corpo quem mais fala são as mãos. Então quando vou falar em público eu tenho que dar liberdade a elas, porque elas fazem parte da comunicação. E são as mãos quem mais se comunicam. E aí eu não devo ter nada preso às mãos, eu só devo prender as minhas mãos e ter alguma coisa nela, na hora em que estou falando, quando eu preciso mostrar. Se eu preciso mostrar, então eu pego e mostro. Não preciso mais mostrar, eu tiro e deixo minhas mãos livres. E não posso ficar com minhas mãos nos bolsos, braços cruzados, presas, não. Tem que dar liberdade, porque, vou repetir, da comunicação humana, quem mais fala é o corpo, e do corpo quem mais fala são as mãos. Como descobrir, então, uma fórmula para falar bem em público?
Na verdade, falar bem em público exige uma coisa básica, que é, primeiro, ser um excelente ouvinte. Antes de ser um bom orador, eu preciso ser um excelente ouvinte. Então, ouvir mais é uma condição básica para eu me tornar um bom orador. Ler muito. Ler, e isto é uma coisa que falta. Então, ler bastante os mais variados temas ajuda muito a tu ter conhecimentos gerais, a tu poder concatenar ideias muito mais facilmente. E quando você vai fazer uma apresentação, seja ela específica, e aí é fundamental preparar-se antes e treinar, e ensaiar antes, como se tu estivesse em público, e preparar tudo antes de ir lá se apresentar. Não tem erro nunca daí, vai sempre dar certo. Tem algum exercício que você pode estar passando que seja bom antes de fazer uma apresentação, ou até mesmo acordar aí para conversar, para trabalhar? Algum exercício que traga uma expressão, uma verbalização melhor para as pessoas? Bacana, eu gosto muito do seguinte, na verdade, está faltando muito na nossa vida, nas relações com as pessoas, é a gentileza. Existe uma técnica de um discurso que nós ensinamos no curso de oratória, que é a técnica do discurso de agradecimento, que normalmente as pessoas fazem isso errado. Quando num evento público te entregam um brinde, um presente, e aí tu vai agradecer, quase sempre as pessoas dizem assim: eu não merecia, vocês são generosos, e acaba então empobrecendo, desvalorizando a atitude, né? Então, por exemplo, a técnica do discurso de agradecimento, que é a técnica dos 4 As, tu pode usá-la o tempo todo. Eu vou usar aqui agora contigo, por exemplo, e vou usar a técnica dos 4 As, que é agradeço, admito, aproveitarei e agradeço. E dizer para ti assim, de todo o coração, que eu agradeço muito a oportunidade que tu me dá desta entrevista. Isso porque eu admito, Carol, que algumas vezes assisti o teu programa, via as pessoas lá e tinha vontade de um dia poder estar contigo. E estou aproveitando este momento, né, para falar o melhor possível, dar o máximo de informação do nosso curso e do nosso clube, né, para os teus espectadores. E mais uma vez eu agradeço, muito obrigado. É uma coisa que as pessoas acabam ficando sem jeito na hora até de dar um presente ou de receber, né? Porque não sabem agradecer. Eu apliquei a técnica dos 4 As, né? E demonstrei o quanto para mim foi bom ter tido esta oportunidade ou ter recebido este presente da entrevista contigo, né? E aí eu faço as adaptações na hora do que estou recebendo, se é um elogio, se é um presente, se é uma oportunidade, seja lá o que for, né? E aplico o roteiro, e aí eu deixo sempre uma boa impressão. Duvido que tu não me convide um outro dia para uma nova entrevista, depois de um agradecimento desse. Sim, com certeza. E outros exercícios, assim, na questão de respiração ou de aqueles trava-língua, assim, é importante fazer todos os dias antes de acordar, depois de acordar? É importante fazer esses exercícios? Nós temos, inclusive, no curso, um módulo onde nós trabalhamos muito a questão da dicção, né? E aí nós temos um conjunto de 20 frases que elas são muito complexas, em que, para pronunciá-las, tu precisa articular todos os músculos, né, do teu sistema da fala, né? E aí são frases em que o ideal é que você pudesse pelo menos, e não precisa ser na hora de acordar, mas pelo menos uma vez por dia, fazer a leitura completa daquelas 20 frases, e de preferência com um lápis, né, nos dentes, para fazer com que a tua língua, para fazer com que todos os teus músculos aqui trabalhem ao máximo para provocar a articulação, porque quando você articula bem, você dificilmente tem problema de ruído de comunicação, de a outra pessoa não entender o que você falou, né? Então, você que está em casa assistindo o programa, faça o teste agora, coloque um lápis na boca e comece a falar, a pronunciar uma frase. Já é possível já sentir uma melhora na fala depois que fizer esse exercício? Sem dúvida, se você pegar alguma coisa para ler e ler em voz alta, né, com um lápis preso à boca, você vai perceber que naturalmente você força a mexer nesses músculos, porque quase sempre as pessoas falam de boca fechada no movimento, e daí o som fica muito baixinho, não projeta a dicção. Agora, quando você articula, então as pessoas entendem muito melhor, e este exercício ajuda muito. Bom, Carol, nós estamos diretamente aqui do centro da cidade para saber a opinião das pessoas em relação à oratória. Nós vamos fazer algumas perguntas aqui pro pessoal. Oi, boa tarde. Você tem medo de falar em público? Não, cara. Não? Não.
Para quais finalidades você utiliza a oratória? Para falar em público? Né? Ah, sim. Assim, mais conversa mesmo, sabe? Entre amigos, assim. Você acha importante se expressar bem, por exemplo, na hora de conquistar a garota? Como é que é? Ah, é bom, né, cara? Ter um bom humor e pá. Ele saiu bem na oratória? Sim, sim. Então finaliza com um beijo, a gente vê. Você tem medo de falar em público? Um pouco. Mas por que você tem medo? Creio que por timidez. Timidez me atrapalha. Para que finalidades que se utiliza a oratória? Você utiliza? Oratória? Bom, oratória no trabalho, né? Quando você precisa expor alguma ideia para o teu grupo. Em casa, né? Mas aí já é algo mais... Você já tem mais intimidade. Mas, em geral, eu tenho certa timidez com um grupo desconhecido. Nós vamos conversar agora aqui com o vendedor bonsai. Você tem medo de falar em público? Não, não tenho medo. Tenho alguns receios, mas medo na realidade não tenho. Quais receios que você teria, assim, que você poderia falar pra gente? Sim, os receios seria assim, de não estar preparado, dependendo do assunto, do tema que eu vou falar, de não estar preparado. Não é medo, é um pouco de receio, né? Eu acho que os temas devem ser bem preparados, os assuntos bem preparados, para que você possa desempenhar uma boa oratória, né?